Então vamos lá, João. Sua mãe pediu para eu te fazer uns vídeos sobre função de segundo grau. Eu separei isso em 3 partes, 3 vídeos. Então esse aqui é o primeiro de 3 vídeos, beleza? Então vamos lá. Função quadrática ou função de segundo grau são a mesma coisa. E elas sempre têm a mesma forma. É f de x que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Isso significa o quê? É como se fosse assim, ó. A, B e C podem ser valores. Então você tem f de x, que seria igual, por exemplo, 2x quadrado mais 3x menos 2. Entendeu? Isso é uma função de segundo grau, ou uma função quadrática. Nessa primeira parte do vídeo, nesse primeiro vídeo aqui, a gente vai aprender quais são as limitações, ou seja, quais são as condições de existência para a função quadrática, ou seja, quando que uma função é quadrática. Tem 4 pontos que você precisa lembrar. O primeiro ponto, uma função é quadrática se aparece um x quadrado. Por exemplo, f de x é igual, por exemplo, 1 sobre 2 mais 3x mais x elevado ao quadrado. Ela não está no formato original, mas tem um x quadrado, não tem? Então ela é uma função quadrática. Outro exemplo, se você tiver assim, ó, f de x, que é igual a menos 2x menos 2x quadrado. Ela não está completa, mas tem um x quadrado, então ela é uma função quadrática. Beleza? Esse é um ponto muito importante. Para que uma função seja quadrática ou uma função quadrada, tem que aparecer isso, um x quadrado. Ok? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, o segundo ponto. Pode aparecer fração, não tem problema aparecer fração, mas para que uma função seja quadrática, todos os valores de x têm que ficar no numerador. Por exemplo, 1 sobre 2 mais x sobre 5 menos 2x ao quadrado sobre 4. Isso é igual a f de x. F de x ou y, não tem importância. Assim, ó, aparece o x quadrado e aparecem frações. E embaixo só tem números. Essa é uma parte importante. Embaixo só pode ter número. Não pode aparecer x, não pode aparecer nada disso. Aparece só número e tem um x quadrado, então essa é função quadrática. Outro exemplo, se você tiver 3x menos 2 sobre 5x quadrado, que é igual a f de x. Essa não está completa, mas aparece um x quadrado, embaixo só tem número. Então isso é função quadrática. Outro exemplo, você tem x quadrado sobre 3 mais 1 sobre 2. Isso também não está completo, mas aparece x quadrado e embaixo só números. Isso é função quadrática. O que não pode é isso aqui, ó. 1 sobre x quadrado mais 2x menos 3, que é igual a f de x. Não pode aparecer x quadrado no denominador, no número de baixo. Não pode aparecer x em nenhum dos números de baixo, senão não é função quadrática. Por exemplo, se tiver 1 sobre 2 mais x elevado ao quadrado sobre 3 mais 1 sobre x. Olha, o x apareceu embaixo. Se o x aparecer embaixo, isso não é função quadrática. Tá bom? Só pode aparecer embaixo aqui no denominador números, não pode aparecer letras. Então, isso aqui não é função quadrática porque o x apareceu embaixo. Só pode x aparecer em cima. Embaixo só pode aparecer números. Então, esse é o segundo passo. Primeiro passo, tem que ter um x ao quadrado. Segundo passo, os denominadores têm que ser todos números. Beleza? O terceiro passo. Terceira condição, quer dizer. A terceira condição.
só pode aparecer até x². Tem que aparecer um x², por exemplo, f de x, que é igual a 2 menos x². Apareceu um x², então isso é função quadrática. Não importa se aparecer só o x², mas tem que aparecer pelo menos um. O ruim, o que não pode é aparecer maiores do que isso. Por exemplo, x² menos 3x². Olha, x², x elevado a 4 não pode. Isso não é função quadrática. X só pode ser até x². Outro, x elevado a 2 mais x elevado a 5. Olha, apareceu x elevado a 5, isso não é função quadrática. Só é função quadrática se e tão somente se aparecer só um x². Beleza? Pode ser assim, ó. F de x, que é igual a menos 2x². Apareceu só o x². Não apareceu mais nada. Não tem problema. Isso é função quadrática. O que não pode é aparecer assim, ó. Menos 1 sobre 2x². Olha, apareceu x² mais x a 3. Ó, apareceu um x elevado a 3. Isso não é mais função quadrática. Por quê? Porque apareceu um x elevado a 3. Beleza? Então, essa é o terceiro passo. Só pode aparecer até x². Pode aparecer x normal. O que não pode é aparecer x maior do que isso. Por exemplo, f de x é igual a x² menos 2x mais 1. Olha, apareceu 2x diferentes, só que esse aqui é elevado a 1 só. Assim não tem problema. O que não pode é esse aqui, por exemplo, ser elevado a 3. Se esse aqui for elevado a 3, isso não é mais função quadrática. Beleza? E por último, esse é a condição real de existência, por exemplo. Para que uma função seja quadrática, ele normalmente sempre tem três termos. Vou colocar y agora só para você ir acostumando. Pode ser y também. Ax² mais bx mais c. São sempre esses três elementos. Um elemento que é multiplicado por x², um elemento que é multiplicado pelo x e um número qualquer, sozinho, sem ser multiplicado. Um exemplo, se você tiver assim, ó, y que é igual a 2x² menos 3x menos 6. Com isso, você pode identificar o valor de A, o valor de B e o valor de C, como para fazer uma equação de segundo grau. O valor de A aqui, nesse caso, é o 2. O valor de B é menos 3. O sinal conta. E o valor de C é menos 6. Beleza? Isso é como a gente identifica o valor de A, de B e de C. A única condição real é que esse número aqui, o A, tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser igual a zero. Se ele for igual a zero, isso significa que é 0 vezes x². Então isso aqui dá zero. Então não é equação de segundo grau. Essa é a única condição real observável. Agora, como que eles vão te cobrar isso? Sim, olha. F de x ou y seria igual a 3k menos 6 x² mais 3x mais 2. Aí eles perguntam, qual tem que ser o valor de k para que isso seja uma equação de segundo grau? Para que isso seja uma equação de segundo grau, o número que estiver multiplicando pelo x² tem que ser diferente de zero. Então, o que ele quer é que você faça isso. Ó. É 3k menos 6 tem que ser diferente de zero. Beleza? Resolver isso resolve exatamente igual a uma equação. Menos 6 está aqui desse lado, passa para cá, mais 6. Então, 3k é igual a menos 6 do lado de cá, diferente de mais 6.
K tem que ser diferente de 6 dividido por 3, logo K tem que ser diferente de 2. Entendeu a ideia? Quando ele fala que o número tem que ser diferente de zero, é tudo o que estiver multiplicando um x² tem que ser diferente de zero. Se você quiser, você pode colocar entre parênteses, mas não precisa. Beleza? E a mesma coisa se ele quiser que isso não seja equação de segundo grau. Se ele quiser que isso não seja equação de segundo grau, ao invés de diferente, você coloca igual. Quer ver um exemplo? Outro exemplo seria esse. Se você tivesse assim, 2k menos 1 x² menos 2x mais 3, que é igual a y. Beleza? Aí ele pergunta para você, qual tem que ser o valor de k para que isso não seja uma equação de segundo grau. Para que isso não seja uma equação de segundo grau, tudo o que estiver multiplicando pelo x² tem que ser igual a zero. Então, 2k menos 1 tem que ser igual a zero. E aí, você tem que 2k tem que ser igual a 1, passa para o lado de cá positivo, mais 1. K tem que ser igual a 1 sobre 2. Se K for igual a 1 sobre 2, isso significa que isso tudo não é uma equação de segundo grau. Só isso. Beleza? Essas são as 4 condições de existência de equação de segundo grau. A primeira, tem que aparecer um x². A segunda, não pode aparecer x nos denominadores. Pode aparecer fração, mas não pode aparecer x nos denominadores. A terceira, não pode aparecer x terceiro, x quarto, só pode aparecer x elevado a 2, no máximo. Beleza? E a quarta, tudo que estiver multiplicando pelo x² tem que ser diferente de zero. Se for igual a zero, não é equação de segundo grau. Se for diferente de zero, então é equação de segundo grau. Beleza? Esse é o primeiro vídeo, ainda vão ter mais 2. Então, continue estudando e até a próxima.